Imaginem uma faxineira sendo humilhada por hóspedes arrogantes num hotel 5 estrelas. Ela abaixa a cabeça, engole a dor e sussurra algo em italiano, pensando que ninguém vai entender. Mas sentado ali perto estava um milionário que não só entendeu cada palavra, como reconheceu aquela dor no peito. O que ele fez em seguida mudou a vida dela para sempre. Me conta nos comentários de onde vocês estão assistindo esse vídeo, se inscreve no canal e deixa o like que essa história vai te emocionar. O Hotel Palazzo reluziam sob o sol matinal de São Paulo, suas fachadas de mármore refletindo o movimento constante da avenida. Lucia Benedetti empurrava seu carrinho de limpeza pelo corredor do 12º andar, os rodízios rangendo suavemente contra o piso de mármore polido. Seus passos eram calculados, discretos, quase imperceptíveis, uma habilidade desenvolvida ao longo de 5 anos trabalhando ali. Aos 43 anos, Lucia carregava nas costas mais do que apenas o peso dos produtos de limpeza. Seus olhos castanhos, outrora brilhantes, agora pareciam velados por uma tristeza que se instalara há muito tempo. As mãos, calejadas pelo trabalho, moviam-se com precisão automática, enquanto arrumava as toalhas no carrinho. "Olha só, a italiana chegou", riu alto um dos hóspedes no corredor, um empresário de meia-idade com roupas caras e ar superior, sempre com essa cara de enterro. Seus companheiros de viagem riram em coro, o som ecoando pelas paredes elegantes do hotel. Lucia fingiu não ouvir, concentrando-se em dobrar as toalhas com ainda mais cuidado. Cada risada era como uma pequena punhalada, mas ela havia aprendido a engolir a dor. "Aposto que nem entende o que estamos falando", continuou o outro, imitando cruelmente seu sotaque. "Mamma mia, pizza, macarrão." As gargalhadas se intensificaram. Lúcia apertou os punhos, as unhas se cravando nas palmas das mãos. Por um instante, sentiu vontade de se virar e responder, de mostrar que entendia cada palavra, cada humilhação. Mas, como sempre, abaixou a cabeça e continuou seu trabalho. Do lounge adjacente, um homem de aparência discreta observava a cena com crescente indignação. Matteo Romano, 52 anos, vestia um terno simples e segurava uma xícara de café que havia esfriado há vários minutos. Seus olhos escuros acompanhavam cada movimento de Lúcia, cada gesto cruel dos hóspedes. Quando Lucia se afastou para buscar mais suprimentos, os homens intensificaram suas zombarias. Foi então que ela deixou cair uma chave mestra, o metal tilintando no chão de mármore. O som pareceu ecoar por toda a eternidade. Ela se abaixou lentamente para pegá-la, e foi nesse momento que suas defesas finalmente cederam. Em voz baixa, quase um sussurro, deixou escapar em italiano: "Se ao menos eles soubessem o quanto já lutei para estar viva." As palavras saíram carregadas de uma dor tão profunda que Matteo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele conhecia aquela língua, conhecia aquele sotaque e, mais do que isso, reconhecia aquela dor. Mas o que Lucia não imaginava era que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente diferente. Lucia carregava seu carrinho de volta ao depósito de materiais, localizado no subsolo do hotel. O ambiente era claustrofóbico, com paredes de concreto pintadas de branco e iluminação fluorescente que piscava ocasionalmente. Ali, entre produtos de limpeza e equipamentos, ela finalmente permitiu que as lágrimas escorressem. Sentou-se numa caixa de papelão vazia e olhou para suas mãos trêmulas. A memória a transportou para 25 anos atrás, quando ainda era Lucia Benedetti da pequena Cosenza, na Calábria. Lembrou-se do aroma de limões sicilianos que sua nona cultivava no quintal, das canções que sua mama cantava enquanto preparava o molho de tomate que perfumava toda a casa. "Lucia, minha bambina", ela podia ouvir a voz de sua avó. "Sempre mantenha a cabeça erguida. Somos Benedetti, e isso significa abençoados." Mas as bênçãos pareciam ter se perdido em algum lugar no Oceano Atlântico, durante a viagem que trouxe ela e o marido para o Brasil. Giuseppe havia prometido uma vida melhor, um futuro brilhante. Em vez disso, encontraram apenas dificuldades, preconceito e, eventualmente, o abandono quando ele fugiu com uma brasileira 10 anos mais nova. Um ruído de passos a fez enxugar rapidamente os olhos. Era Carla,
a supervisora de limpeza, uma mulher de 50 anos com expressão perpetuamente irritada. Lúcia, você está demorando muito no 12º andar. Os quartos 1205 e 1207 ainda não foram limpos, disse Carla, consultando sua prancheta. E ouvi dizer que alguns hóspedes reclamaram do seu comportamento. Meu comportamento? Lúcia levantou-se rapidamente. Eu não fiz nada, só estava trabalhando. Olha, eu sei que você é italiana, mas aqui no Brasil a gente precisa ser mais alegre, sabe? Sorrir mais, ser simpática. Os hóspedes pagam caro para ficar aqui e não querem ver cara fechada. Lúcia sentiu o sangue subir ao rosto. Como podia sorrir quando a humilhavam diariamente? Como podia ser alegre quando cada dia era uma luta para manter a dignidade? Eu sempre trato todos com respeito, respondeu, controlando a voz. Nunca faltei com educação com ninguém. Mas respeito não basta. Precisa de mais simpatia brasileira, entende? Carla se afastou, deixando Lúcia sozinha novamente. Ela olhou para o espelho embaçado na parede do depósito e viu uma mulher cansada, com olheiras profundas e cabelos grisalhos mal disfarçados pela tintura barata. Quando havia se tornado essa pessoa? Quando havia perdido a Lúcia que dançava tarantela nas festas da aldeia? Respirou fundo, arrumou o uniforme e voltou ao trabalho. Ainda havia quartos para limpar, e ela precisava do emprego. Sempre precisava do emprego. Mas enquanto subia as escadas de serviço, uma sensação estranha a acompanhava, como se alguém estivesse observando seus movimentos. Matteo Romano fechou o laptop e se recostou na poltrona de couro do seu escritório temporário no hotel. Há 2 horas, tentava se concentrar nos relatórios financeiros da sua empresa de tecnologia, mas a imagem de Lúcia sendo humilhada não saía de sua mente. Aquelas palavras em italiano ecoavam constantemente. Se ao menos eles soubessem o quanto já lutei para estar viva. Filho de imigrantes calabreses, Matteo conhecia bem aquele sotaque, aquela dor de quem deixou tudo para trás em busca de algo melhor. Seus pais, Carlo e Maria Romano, haviam chegado ao Brasil nos anos 60, com apenas uma mala e muitos sonhos. A diferença era que eles tiveram sorte, ou talvez determinação suficiente, para construir um pequeno império no ramo de importações. Ele pegou o telefone e discou para sua assistente pessoal. Ciao, Isabela. Preciso de informações sobre uma funcionária do Hotel Palazzo. Nome: Lúcia. Trabalha na limpeza. Certamente, senhor Romano. Algum problema específico? Matteo hesitou. Como explicar que não era um problema, mas sim uma oportunidade de fazer o que era certo? Apenas uma verificação de rotina. Quero saber há quanto tempo trabalha aqui, histórico pessoal, esse tipo de coisa. 2 horas depois, Isabela retornou a ligação com informações que deixaram Matteo ainda mais determinado. Lúcia Benedetti, 43 anos, natural de Cosenza, na Calábria. Viúva. Não, o marido havia fugido. Trabalhava no hotel há 5 anos, sempre com avaliações positivas, apesar das reclamações ocasionais sobre sua falta de simpatia. Sem filhos, morava sozinha num apartamento alugado no Brás. Uma coisa curiosa, senhor Romano, acrescentou Isabela. Descobri que ela tem formação superior, formou-se em letras na Itália, com especialização em literatura italiana e francesa. Aqui no Brasil, o diploma não foi reconhecido. Matteo fechou os olhos. Uma mulher com formação universitária limpando quartos de hotel, sendo humilhada por pessoas que provavelmente mal sabiam ler direito. A injustiça era gritante. Naquela tarde, ele desceu ao saguão principal e se posicionou estrategicamente perto do balcão de recepção. Queria ver Lúcia em ação, entender melhor sua rotina. Não demorou muito para vê-la emergir do elevador de serviço, empurrando seu carrinho em direção ao andar térreo. Ela se movia com uma graça natural que contrastava com o uniforme simples e os sapatos gastos. Havia algo nela, uma dignidade inerente que nenhuma humilhação conseguia apagar completamente. Quando passou pela recepção, cumprimentou educadamente os funcionários, que responderam com frieza profissional. Foi então que Matteo percebeu algo que o fez sorrir discretamente. Numa das mesas do lobby havia um exemplar abandonado de La Divina Commedia, de Dante.
Lucia parou por alguns segundos, seus olhos fixos no livro. Inconscientemente, sua mão se estendeu em direção ao volume, mas ela se conteve e continuou caminhando. Esse pequeno gesto revelou mais sobre Lucia Benedetti do que qualquer relatório poderia fazer. Matteo tomou uma decisão que mudaria 2 vidas para sempre. Na manhã seguinte, Lucia acordou às 5 da manhã como de costume. Seu apartamento de 1 quarto no Brás era pequeno, mas organizado, com móveis simples e algumas fotografias emolduradas da Itália, tudo o que restara de sua vida anterior. Na cozinha diminuta, preparou um café forte e comeu uma fatia de pão com queijo branco, o mesmo café da manhã há 5 anos. Antes de sair, parou diante do espelho do banheiro. Havia sonhado com sua nona. Novamente, um sonho recorrente onde a velha mulher aparecia no Jardim de Limões, falando em calabrês sobre a importância de nunca desistir dos sonhos. Mas quando acordava, a realidade era sempre a mesma. Um uniforme azul desbotado, sapatos sem graça e mais um dia de invisibilidade. No hotel, a rotina começou como sempre. Lucia pegou suas chaves e produtos de limpeza, conferiu a lista de quartos e subiu para o 10º andar. O que ela não sabia era que Matteo havia chegado 1 hora mais cedo e estava estrategicamente posicionado no café do lobby, observando os movimentos da equipe. Por volta das 10 da manhã, enquanto limpava o quarto 1015, Lucia ouviu vozes conhecidas no corredor. Era o mesmo grupo de hóspedes arrogantes do dia anterior, acompanhados de outras pessoas. Seu estômago se contraiu automaticamente. "Aquela é a italiana maluca que falamos ontem", disse um deles, apontando discretamente quando ela passou empurrando o carrinho. Sempre com essa cara de cachorro molhado. Lucia acelerou o passo, mas uma das mulheres do grupo gritou: "Ei moça, oi moça italiana!" Ela parou, virou-se lentamente e respondeu com toda a educação que conseguiu reunir: "Posso ajudá-la em alguma coisa?" "Ah, ela fala português", riu a mulher. "Que fofa! Fala alguma coisa em italiano para nós, vai." O grupo se aproximou, formando um semicírculo ao redor de Lucia. Ela sentiu o rosto queimar de vergonha, mas não sabia como escapar da situação sem parecer grosseira. "Por favor, não falo." "Muito bem." Tentou se esquivar. "Ah, que é isso? Todo mundo sabe que italiano é fácil, só acrescentar i no final das palavras", gargalhou um dos homens. "Vamos lá. Buongiorno pizza bambina." A imitação caricata do sotaque italiano foi acompanhada de gestos exagerados com as mãos. O grupo inteiro explodiu em risadas. Lucia fechou os olhos por um momento, sentindo uma humilhação tão profunda que quase a fez desmaiar. Foi nesse momento que uma voz calma, mas firme, cortou o ar. Com: "Licença, vocês poderiam abaixar o tom? Estão incomodando outros hóspedes." Todos se viraram para ver Matteo se aproximando, vestindo um terno discreto, mas obviamente caro. Sua postura era tranquila, mas havia algo em seus olhos que fez o grupo recuar instintivamente. "Desculpe, quem é você?" perguntou um dos homens tentando soar intimidador. "Alguém que conhece a diferença entre educação e grosseria", respondeu Matteo, mantendo o tom sereno. "E vocês claramente estão do lado errado dessa linha." O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Lucia olhava entre Matteo e o grupo, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo que algo fundamental havia mudado. O que ela não sabia era que essa seria apenas a primeira de muitas intervenções que transformariam sua vida. O grupo de hóspedes ficou visivelmente desconfortável com a intervenção de Matteo. Não estavam acostumados a serem confrontados, especialmente por alguém que claramente tinha mais status social do que eles. Após alguns murmúrios defensivos, se dispersaram pelo corredor, lançando olhares irritados para trás. Lucia permaneceu imóvel, ainda processando o que havia acontecido. Em 5 anos de trabalho no hotel, era a primeira vez que alguém a defendia. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela lutou para conter. "Está tudo bem?" perguntou Matteo em português, sua voz suave contrastando com a firmeza demonstrada momentos antes. Sim, senhor." "Obrigada", respondeu Lucia, baixando o olhar. Não precisava ter se incomodado. Incomodado? Matteo sorriu discretamente. "Não foi incômodo, foi necessário.
Ele hesitou por um momento, como se estivesse decidindo se deveria continuar a conversa. Lucia começou a empurrar seu carrinho, sinalizando que voltaria ao trabalho, mas ele a chamou suavemente. Posso fazer uma pergunta? Você é de onde na Itália? Lucia parou, surpresa. A pergunta era simples, mas ninguém nunca havia demonstrado genuíno interesse em sua origem. Calábria, respondeu hesitante. Da província de Cosenza. O rosto de Matteo se iluminou com um sorriso genuíno. Que bela coincidência! Meus pais também eram de lá, da região de Castrovillari. Davvero? A palavra saiu automaticamente em italiano, antes que Lucia pudesse se conter. Ela corou, voltando rapidamente para o português. Desculpe, quero dizer, verdade? Perché scusi. Isso italiano é belíssimo, disse Matteo, mantendo a conversa na língua natal. Por que se desculpa? Seu italiano é belíssimo. Lucia sentiu algo se mexer dentro do peito, uma sensação há muito esquecida. Era a primeira vez em anos que alguém elogiava sua língua materna em vez de ridicularizá-la. Por um momento, ela voltou a ser a Lúcia de Cosenza, orgulhosa de suas origens. Não parlo italiano da molto tempo, admitiu ela. As pessoas aqui não capiscono. Capisco perfettamente, respondeu Matteo. Ma il suo accento é como uma canzone della nostra terra. É como uma canção da nossa terra. A conversa foi interrompida pela chegada de Carla, a supervisora, que se aproximou com expressão preocupada. Lucia, há algum problema aqui? Recebemos uma reclamação sobre demora na limpeza dos quartos. Matteo se virou para Carla com um sorriso educado, mas firme. Na verdade, o problema foi resolvido. Sua funcionária estava apenas prestando um atendimento excepcional. Aliás, ele estendeu seu cartão de visita. Gostaria de falar com a gerência sobre a qualidade do serviço do hotel. Carla pegou o cartão e empalideceu ao ler. Matteo Romano, CEO Romano Holdings. Ela conhecia o nome. A empresa de Matteo era uma das maiores locadoras de espaços corporativos da cidade, e o hotel dependia de contratos empresariais como esse. Claro, Sr. Romano. Immediately providenciarei uma reunião com o gerente geral. E, sobre o atendimento da Lucia, excepcional, repetiu Matteo, olhando significativamente para Lucia. Verdadeiramente excepcional. Depois que Carla se afastou apressadamente, Matteo se voltou para Lucia mais uma vez. Não se deixe diminuir, disse em italiano. Você tem valor muito além do que essas pessoas podem enxergar. Lucia assistiu ele se afastar, seu coração batendo de uma forma que não sentia há muito tempo. Não sabia ainda, mas acabara de encontrar não apenas um defensor, mas alguém que veria seu verdadeiro potencial. Nos dias seguintes, a atmosfera no hotel mudou sutilmente. A notícia de que Matteo Romano havia elogiado especificamente uma funcionária da limpeza se espalhou rapidamente pelos corredores da administração. Carla, que sempre tratara Lucia com indiferença, agora a observava com uma mistura de curiosidade e respeito forçado. Lucia, chamou-a na quinta-feira, enquanto ela organizava seu carrinho. O Sr. Romano mencionou você novamente ao gerente-geral. Disse que foi... Como foi que ele falou? Profissional e multilingüe. Você fala outras línguas além do português e italiano? Lucia hesitou. Durante anos havia escondido sua formação, temendo que a vissem como pretensiosa ou inadequada para o cargo. Mas alguma coisa na conversa com Matteo havia plantado uma pequena semente de coragem. Falo francês também, admitiu. E um pouco de inglês. Os olhos de Carla se arregalaram. Por que nunca mencionou isso? Temos hóspedes internacionais constantemente que precisam de ajuda com tradução. Ninguém nunca perguntou, respondeu Lucia simplesmente. No mesmo dia, por volta do meio-dia, Lúcia estava limpando o 14º andar quando ouviu uma conversa agitada em francês vinda do quarto 1420. A porta estava entreaberta e ela podia ver uma mulher francesa idosa gesticulando nervosamente enquanto falava ao telefone. Non, non, je ne comprends pas, l'hôpital, mon mari, je ne sais pas où aller. A mulher estava claramente em pânico, tentando explicar algo sobre o marido e um hospital, mas a pessoa do outro lado da linha obviamente não falava francês. Lucia parou de limpar, o coração se apertando ao reconhecer o desespero na voz da idosa.
Depois de alguns momentos de hesitação interna, bateu delicadamente na porta. Excusez-moi, madame. Puis-je vous aider? Posso ajudar? A mulher olhou para ela com esperança súbita. Ah, vous parlez français. Mon Dieu, oui, j'ai besoin d'aide. Il s'agit de mon mari, il est tombé et... Lucia entrou no quarto e passou os próximos 20 minutos ajudando a mulher a se comunicar com a recepção do hotel, traduzindo informações sobre hospitais próximos e ajudando a chamar um táxi. A francesa estava tão agradecida que começou a chorar. Merci beaucoup, madame. Vous êtes un ange. Comment vous appelez-vous? Lucia Benedetti, respondeu ela, sentindo uma sensação estranha de orgulho ao pronunciar seu nome completo. Lucia, como a Santa da Luz. Que apropriado. Quando Lucia finalmente voltou ao corredor, encontrou Mateo esperando perto do elevador. Ele havia obviamente presenciado parte da interação. Francês também? Perguntou ele com um sorriso admirado. Quantos talentos mais você está escondendo? Lúcia corou. Estudei na universidade há muito tempo. Universidade? Que curso? Letras, literatura italiana e francesa. Mateo parou de andar e a olhou diretamente nos olhos. Lucia, posso fazer uma pergunta direta? Por que uma pessoa formada em literatura está limpando quartos de hotel? A pergunta a atingiu como um soco. Por anos havia evitado essa reflexão, construindo uma parede mental para se proteger da dor da própria realidade. Porque às vezes a vida não funciona como planejamos, respondeu, sua voz quase um sussurro. Mateo assentiu compreensivo. Mas isso não significa que não possa funcionar novamente. Suas palavras ecoaram na mente de Lucia pelo resto do dia, plantando uma segunda semente. A possibilidade de que talvez não fosse tarde demais para sonhar novamente. Na sexta-feira seguinte, Lucia recebeu uma convocação inesperada para comparecer ao escritório do gerente-geral, Ricardo Ferreira. Seu primeiro pensamento foi de pânico. Certamente havia feito algo errado. Talvez alguém houvesse reclamado do tempo que ela gastara ajudando a francesa. Ricardo era um homem de 50 anos, sempre impecavelmente vestido, que dirigia o hotel com mão de ferro. Lucia nunca havia falado diretamente com ele em 5 anos de trabalho. Sente-se, Lucia, disse ele, gesticulando para uma cadeira diante de sua mesa de mogno polida. Recebi alguns comentários interessantes sobre seu trabalho. O coração de Lucia disparou. Senhor, se fiz algo errado. Pelo contrário, interrompeu Ricardo, sorrindo pela primeira vez desde que ela o conhecia. O senhor Romano mencionou suas habilidades linguísticas. E ontem, a Madame Dubois deixou uma avaliação extraordinária na recepção, elogiando especificamente uma funcionária da limpeza que a ajudou quando seu marido passou mal. Lucia piscou, processando a informação. A senhora francesa? Exatamente. Ela disse que você salvou o dia dela traduzindo e ajudando com arranjos de emergência. Linguagens não é algo que temos muitos funcionários capazes de oferecer. Ricardo se recostou na cadeira, estudando Lucia com novo interesse. Conte-me sobre sua formação. Lucia respirou fundo. Depois da conversa com Mateo, havia decidido parar de esconder quem realmente era. Formei-me em letras pela Universidade da Calábria. Especialização em literatura italiana e francesa, com curso complementar em inglês. Também estudei história da arte e... Ela hesitou. Escrevi alguns artigos acadêmicos sobre literatura medieval. Ricardo assentiu lentamente. E por que está trabalhando na limpeza? Quando cheguei ao Brasil, meu diploma não foi reconhecido. Precisava trabalhar imediatamente e esta foi a oportunidade que apareceu. Entendo. Ricardo tamboreou os dedos na mesa. Lucia, estou considerando criar uma posição nova no hotel. Um cargo de assistente de relações internacionais. Alguém para ajudar com hóspedes estrangeiros, traduzir quando necessário, talvez até escrever materiais promocionais em outras línguas. Lucia sentiu o mundo girar ao redor dela. Senhor? Seria interessada? O salário seria significativamente melhor e você trabalharia diretamente comigo e com a gerência. Por um momento, Lucia não conseguiu falar. Era como se alguém houvesse aberto uma janela em um quarto escuro, onde ela havia estado trancada por anos. Sim, muito interessada. Ótimo. Há apenas uma condição. O senhor Romano sugeriu que você fizesse alguns cursos de aperfeiçoamento.
Protocolo hoteleiro internacional, comunicação empresarial, esse tipo de coisa. Ele se ofereceu para patrocinar os estudos. Lucia ficou boquiaberta. Ele fez o quê? Aparentemente, ficou muito impressionado com seu profissionalismo. E entre você e eu, Ricardo baixou a voz. A empresa dele gera muito negócios para nós. Quando Matteo Romano faz uma sugestão, nós ouvimos. Lúcia saiu do escritório em estado de choque. Em uma semana, sua vida havia mudado mais do que nos últimos 5 anos. Mas uma sensação estranha a incomodava. Por que Matteo Romano, um completo estranho, estava investindo tanto nela? Ela precisava de respostas e sabia exatamente onde encontrá-las. No sábado pela manhã, Lúcia aguardou no lobby do hotel até ver Matteo descer para o café da manhã. Aproximou-se de sua mesa com determinação, mas também com nervosismo visível. Senhor Romano, posso falar com o senhor? Matteo levantou o olhar do jornal e sorriu. Claro, Lucia. Sente-se. Prefiro ficar de pé, disse ela tentando soar firme. Preciso entender por que está fazendo isso. Fazendo o quê? O cargo novo, os cursos. Por que está me ajudando? Não me conhece. Matteo dobrou o jornal e a estudou por um momento. É uma boa pergunta. Quer a resposta simples ou a resposta verdadeira? A verdadeira. Sente-se primeiro, por favor. Lúcia hesitou, mas se sentou na beira da cadeira, pronta para sair a qualquer momento. Minha mãe se chamava Maria Benedetti Romano, começou Matteo. Chegou aqui da Calábria em 1965, grávida de 6 meses, com apenas o endereço de um primo distante escrito num papel. Meu pai havia vindo antes para preparar o caminho, como ele dizia. Lucia franziu a testa. Benedetti? Exato. Nos primeiros anos aqui, ela trabalhou limpando casas de família rica em Higienópolis. Contava histórias horríveis sobre como a tratavam, como se fosse invisível, como se não tivesse sentimentos ou dignidade. A voz de Matteo ficou mais grave. Ela costumava chorar. À noite, pensando que havia cometido um erro vindo para o Brasil. Dizia que se sentia como uma sombra, não como uma pessoa. Lucia sentiu um aperto no peito, reconhecendo sua própria experiência nas palavras dele. Quando a vi sendo humilhada no corredor, continuou Matteo, vi minha mãe. Vi uma mulher talentosa e digna sendo tratada como lixo por pessoas que não valem nem a sola do sapato dela. Mas por que os cursos? Por que tanto investimento? Matteo sorriu tristemente. Porque minha mãe morreu antes que eu pudesse retribuir tudo que ela sacrificou por mim. Nunca consegui dar a ela a vida que merecia, mas posso dar a você. O silêncio entre eles foi quebrado pela chegada de Carla, que se aproximou da mesa com expressão tensa. Lucia, desculpe interromper, mas há um problema. Que tipo de problema? Perguntou Matteo antes que Lucia pudesse responder. Carla hesitou, claramente desconfortável. Alguns funcionários estão questionando a promoção da Lucia. Dizem que não é justo ela pular da limpeza diretamente para um cargo administrativo. E qual é exatamente a questão deles? A voz de Matteo ficou perigosamente baixa. Bem, eles acham que... Carla olhou nervosamente para Lucia. Que talvez tenha havido favorecimento pessoal. Lucia sentiu o rosto queimar de vergonha e raiva. Favorecimento pessoal? Eles estão insinuando que vocês dois... Carla não conseguiu terminar a frase. Matteo se levantou lentamente, sua presença dominando completamente a mesa. Carla, vou falar isso uma vez só. Se alguém, qualquer pessoa, continuar espalhando insinuações sobre a senhora Benedetti, garantirei pessoalmente que esse alguém encontre um novo emprego, em outro lugar, muito longe daqui. Ficou claro? Carla assentiu rapidamente e se afastou. Lucia estava tremendo de raiva. Viu? É exatamente por isso que não posso aceitar sua ajuda. Sempre vão achar que não mereço, que consegui por outros meios. E você vai deixar a ignorância deles determinar seu futuro? Perguntou Matteo. A pergunta atingiu Lucia como um raio, forçando-a a enfrentar uma verdade dolorosa sobre si mesma. Lucia passou o final de semana atormentada pela conversa com Matteo e pelo incidente com Carla. Na segunda-feira, voltou ao hotel determinada a recusar a promoção. Não suportava a ideia de que seus colegas pensassem mal dela, de que sua competência fosse questionada. Mas antes que pudesse chegar ao escritório de Ricardo,
foi interceptada por Ana Paula, uma das camareiras mais antigas do hotel. Oi, Lucia, disse Ana Paula com um sorriso falso. Soube da sua sorte. Ana, se você quer falar sobre a promoção... Ah, não, imagina. Só acho interessante como algumas pessoas conseguem oportunidades especiais, né? Ana Paula cruzou os braços. 5 anos limpando quartos igual a gente e de repente vira quase gerente. Que milagre! Outras funcionárias se aproximaram, formando um pequeno círculo ao redor de Lucia. Ela reconheceu o olhar que estava recebendo. O mesmo que via nos hóspedes arrogantes, mas desta vez vindo de pessoas que ela considerava colegas. Eu sempre trabalhei direito, disse Lucia, tentando manter a voz firme. Nunca faltei, nunca criei problemas. Ah, trabalhava direitinho até aparecer seu protetor, riu Sandra, outra camareira. Engraçado como ele se interessou logo por você, né? E olha que nem é nova nem bonita. A crueldade da observação atingiu Lúcia como um tapa. Ela sentiu as lágrimas se formando, mas desta vez não. Eram lágrimas de tristeza. Eram de raiva pura. Vocês acham que eu não mereço oportunidade? Perguntou, sua voz começando a tremer de indignação. Acham que 5 anos aguentando humilhação, 5 anos sendo invisível, 5 anos fingindo que não entendo quando riem de mim, não me dão o direito de tentar algo melhor? O grupo ficou em silêncio, surpreso com a reação de Lucia. Vocês querem saber por que o senhor Romano me notou? Continuou ela, a voz crescendo em intensidade. Porque quando uma francesa idosa precisou de ajuda, eu ajudei. Porque quando alguém precisa de tradução, eu traduzo. Porque mesmo sendo tratada como lixo, eu mantenho minha dignidade e faço meu trabalho bem feito. Ana Paula tentou interromper. Lucia, a gente não quis... Não. Lucia levantou a mão. Por 5 anos engoli tudo calada. Toda humilhação, toda risadinha, toda vez que fingiram que eu era invisível. E agora que tenho uma chance de usar minha educação, de ser mais do que uma faxineira, vocês querem me fazer sentir culpada por isso? Ela olhou para cada uma delas. Sabem qual é a diferença entre vocês e os hóspedes arrogantes que sempre me humilharam? Nenhuma. Com essas palavras, Lucia se afastou, deixando o grupo em silêncio atordoado. Mas em vez de ir ao escritório de Ricardo para recusar a promoção, subiu direto para o 10º andar e começou a limpar quartos com uma energia feroz. 2 horas depois, Matel a encontrou no corredor. Ele havia obviamente ouvido sobre o confronto. Como se sente? Perguntou simplesmente. Como se tivesse acordado de um sonho muito longo, respondeu Lúcia, sem parar de dobrar toalhas. Bom ou ruim? Lúcia finalmente parou e o olhou. Assustador, mas libertador. E sobre a promoção? Por um longo momento, Lúcia não respondeu. Depois respirou fundo. Acho que está na hora de parar de viver com medo do que os outros pensam. Matel sorriu. Então você vai aceitar? Vou aceitar, disse ela, e pela primeira vez em anos, sua voz estava carregada de determinação real. Mas com uma condição. Qual condição? Perguntou Matel intrigado. Lúcia se apoiou no carrinho de limpeza, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Quero pagar pelos cursos. Não aceito que o senhor banque minha educação. Lúcia, não. Ela interrompeu firmemente. O senhor pode me conseguir a oportunidade da promoção, pode me ajudar a encontrar os cursos certos, mas eu pago. Mesmo que tenha que parcelar em 5 anos, eu pago. Matel estudou sua expressão determinada. Posso perguntar por quê? Porque preciso saber que consegui por mérito próprio. Preciso olhar no espelho e saber que cada conquista foi minha. E se eu disser que já falei com a escola e que o pagamento foi feito? Lúcia o encarou diretamente. Então o senhor desfaz o pagamento ou eu recuso a promoção. A tensão no ar era palpável. Matel percebia que havia algo fundamentalmente importante acontecendo. Lúcia não estava apenas recusando ajuda financeira, estava reivindicando sua autonomia. Está bem, disse ele finalmente. Mas posso pelo menos conseguir um desconto educacional através da empresa? Desconto educacional? A Romano Holdings tem parcerias com várias instituições de ensino. Nossos funcionários e funcionários de empresas parceiras têm direito a descontos significativos. Isso não seria caridade,
seria um benefício corporativo legítimo. Lucia considerou a proposta, desde que seja algo que qualquer funcionário em minha posição teria. Direito. Exato. Então aceito. Mateus sorriu. Ótimo. Agora sobre sua primeira tarefa como assistente de relações internacionais. Já tenho uma primeira tarefa. Temos um grupo de empresários japoneses chegando na próxima semana. Eles falam inglês, mas preferem se comunicar em japonês para negócios importantes. Precisamos de alguém para ajudar com questões culturais e comunicação. Lucia empalideceu. Senhor Romano, eu não falo japonês. Eu sei, mas você fala inglês, tem formação em literatura e estudou culturas diferentes. Sua missão é pesquisar a cultura empresarial japonesa, aprender o básico de etiqueta de negócios e estar preparada para ser uma ponte cultural entre eles e a administração do hotel. A magnitude da responsabilidade a atingiu como uma onda. E se eu falhar? Então você falha, disse Mateus simplesmente. Mas se não tentar, certamente falhará. E tenho a impressão de que você não é do tipo que aceita falhar sem lutar. Naquela tarde, Lucia foi oficialmente apresentada ao staff administrativo do hotel. A reação foi mista. Alguns pareciam genuinamente interessados em trabalhar com ela. Outros mantinham uma frieza cortês óbvia. Ricardo explicou suas novas responsabilidades. Você responderá diretamente a mim, mas trabalhará closely com todos os departamentos. Sua principal função é garantir que hóspedes internacionais tenham uma experiência excepcional. Depois da reunião, enquanto arrumava suas coisas do depósito de limpeza, Lucia encontrou um bilhete em sua nova mesa provisória. A mensagem era simples. Algumas pessoas nasceram para ser faxineiras, outras fingem ser mais do que são. Ela ficou olhando o papel por um longo tempo. Depois, calmamente, o rasgou e jogou no lixo. Sua jornada de transformação estava apenas começando, e ela sabia que os verdadeiros desafios ainda estavam por vir. A primeira semana como assistente de relações internacionais foi uma montanha-russa emocional para Lucia. Ela dividiu seu tempo entre estudar protocolo hoteleiro durante o dia e pesquisar cultura japonesa durante as noites. Sua mesa provisória no escritório administrativo estava sempre coberta de livros, impressões de artigos e cadernos de anotações. Lucia, chamou Ricardo na quinta-feira pela manhã. Os japoneses chegam amanhã, você está pronta? O coração dela disparou. Acho que sim. Estudei sobre suas tradições de negócios, a importância dos cartões de visita, os cumprimentos apropriados. Ótimo, há só um pequeno problema. Ricardo parecia hesitante. Eles solicitaram uma reunião com toda a equipe de gerência, incluindo você. Comigo? Lucia sentiu o sangue fugir do rosto. Aparentemente, ouviram falar de nossa nova posição de relações internacionais e querem conhecê-la pessoalmente. Terá que fazer uma apresentação de 5 minutos sobre os serviços especiais que oferecemos para hóspedes japoneses. Lucia voltou para sua mesa em pânico total. Uma apresentação? Para empresários japoneses importantes? Ela mal tinha uma semana no cargo. Foi Mateus quem a encontrou 2 horas depois, cercada de papéis e claramente em desespero. Problemas? Perguntou ele. Vou fazer papel de idiota, disse Lucia, a voz tremendo. Vão perceber que não sei nada sobre hotelaria, que sou apenas uma ex-faxineira fingindo ser executiva. Mateus se sentou na cadeira diante da mesa dela. Posso ver sua pesquisa? Lucia hesitou, mas passou os cadernos de anotações. Mateus os folheou lentamente, sua expressão ficando cada vez mais impressionada. Lucia, isso é excepcional, disse ele finalmente. Você pesquisou não apenas etiqueta básica, mas história cultural, variações regionais de comportamento empresarial, até mesmo tradições gastronômicas específicas. Isso aqui, ele apontou para uma página. É o tipo de insight cultural que empresas pagam milhares para consultores especializados. Sério? Completamente sério. Sabe qual é seu maior problema? Não é falta de conhecimento, é falta de confiança em si mesma. Mateus se levantou. Vou fazer uma proposta. Que tal ensaiarmos sua apresentação? Agora. Pelos próximos 2 horas, Mateus ajudou Lucia a organizar suas ideias e praticar a apresentação. Ele fez perguntas difíceis, simulou possíveis cenários
e gradualmente ela começou a perceber que realmente sabia do que estava falando. Na sexta-feira pela manhã, a delegação japonesa chegou. 6 empresários impecavelmente vestidos, liderados por um homem chamado Sr. Tanaka. Lúcia os recebeu no lobby, cumprimentando-os, com uma reverência respeitosa, que havia praticado dezenas de vezes no espelho. "Tanaka-san", disse ela em inglês cuidadoso. "Welcome to Hotel Palazzo. I'm Lucia Benedetti, your International Relations Assistant." O Sr. Tanaka sorriu e retribuiu a reverência. "Miss Benedetti, we are honored to meet you." Durante a reunião, Lucia apresentou seu plano de serviços personalizados, desde ajustes no café da manhã, para incluir opções japonesas, até a organização de espaços silenciosos para meditação matinal. Mencionou pequenos detalhes culturais que havia descoberto em sua pesquisa, como a importância dos números para os japoneses e como o hotel poderia evitar quartos no quarto andar, número considerado azarado. Quando terminou, o silêncio na sala a fez pensar que havia falhado miseravelmente. Então o Sr. Tanaka começou a aplaudir, seguido pelos outros membros de sua equipe. "Miss Benedetti", disse ele, "in 20 years of international business, I rarely see such thoughtful cultural preparation. You have honored our traditions." Lucia sentiu lágrimas de alívio e orgulho se formando em seus olhos. Depois que os japoneses se retiraram para seus quartos, Ricardo se aproximou dela com um grande sorriso. "Lucia, isso foi extraordinário. Eles ficaram tão impressionados que querem estender a estadia e recomendar o hotel para outras empresas japonesas. Mas foi Mattel quem lhe deu o feedback que mais importava. Viu? Você não estava fingindo ser executiva. Você é uma executiva." Pela primeira vez desde que chegara ao Brasil, Lucia Benedetti se sentiu verdadeiramente orgulhosa de si mesma. Nas semanas seguintes ao sucesso com a delegação japonesa, Lucia começou a se estabelecer em sua nova função. Sua mesa deixou de ser provisória e ganhou um espaço permanente no andar administrativo, completo com telefone próprio e acesso aos sistemas do hotel. O que mais a surpreendia era como sua perspectiva sobre o trabalho havia mudado. Antes, limpava quartos olhando para o chão, evitando contato visual com hóspedes. Agora, caminhava pelos corredores de cabeça erguida, cumprimentando pessoas, resolvendo problemas. Era como se tivesse descoberto uma versão de si mesma que estava adormecida há anos. "Lucia", chamou a Ricardo numa manhã de quarta-feira. "Temos uma situação delicada. Uma família francesa está hospedada na suíte presidencial, mas a esposa está muito chateada com algo. Ela só fala francês e não quer conversar com mais ninguém da equipe. Você poderia..." "Claro", Lucia interrompeu já pegando seu bloco de anotações. "Qual o número da suíte?" Meia hora depois, ela estava sentada no elegante living da suíte presidencial, tomando chá com Madame Dubois. Ironicamente, a mesma senhora francesa que havia ajudado semanas antes, quando ainda era faxineira. "Ah, mon Dieu, c'est vous, c'est Lucia, l'ange qui m'a aidé quand mon mari était malade." A reunião se transformou numa conversa calorosa. O problema era simples. Madame Dubois queria organizar uma festa de aniversário surpresa para o marido, mas não sabia como comunicar seus desejos específicos para a equipe do hotel. "Je veux quelque chose de très spécial", explicou ela. "Mon mari adore l'opéra italien. Est-ce possible d'organiser quelque chose avec cette thématique?" Lucia passou 2 horas planejando todos os detalhes com Madame Dubois. Decoração inspirada em La Scala, um menu baseado em pratos tradicionais italianos, até mesmo um cantor lírico para se apresentar durante o jantar. Quando desceu para o escritório de Ricardo, encontrou-o conversando com Mattel. "Ah, Lucia, como foi com a francesa?" "Resolvido", disse ela, entregando uma lista detalhada. Ela quer organizar uma festa temática de ópera italiana para o marido. Já falei com o chefe sobre o menu com a decoração sobre as flores e conheço um tenor que pode se apresentar. Ricardo olhou a lista impressionado. "Como você conhece um tenor?" "Da comunidade italiana aqui em São Paulo. Descobri que há muitos artistas italianos na cidade. Sempre houve, eu só nunca procurei." Lucia sorriu.
Às vezes, precisamos sair de nossa zona de conforto para descobrir as conexões que já existem. Mateo a observava com óbvio orgulho. E o custo dessa festa? Madame Dubois disse que dinheiro não é problema. Ela quer que seja inesquecível. Perfeito, disse Ricardo. Lucia, você tem carta branca para organizar tudo. E se precisar de ajuda com fornecedores ou qualquer coisa, é só pedir. Depois que Ricardo saiu, Mateo ficou sozinho com Lucia. Como está se sentindo? Perguntou ele. Como se tivesse encontrado algo que perdi há muito tempo, respondeu ela. Ou talvez algo que nunca soube que tinha. E o que é? Lucia pensou por um momento. Propósito. Pela primeira vez em anos, sinto que estou fazendo algo importante, algo que faz diferença. E os comentários dos outros funcionários? Ainda a incomodam? Lucia sorriu. Ontem, Ana Paula me parou no corredor. Esperava another comment sarcástico, mas ela disse: Lucia, tenho que admitir, você está indo muito bem. Desculpe se fui grosseira antes. E como se sentiu? Bem, mas principalmente me senti perdoada. Não por ela, por mim mesma, por todos esses anos em que aceitei ser menos do que poderia ser. Mateo assentiu. E agora? Agora tenho uma festa de ópera para organizar, disse Lúcia, e pela primeira vez desde que chegara ao Brasil, sua risada soou genuinamente feliz. Mas ela não sabia que a maior prova de sua transformação ainda estava por vir. A festa de aniversário de Monsieur Dubois estava marcada para sábado à noite, e Lucia havia trabalhado incansavelmente durante toda a semana para garantir que cada detalhe fosse perfeito. O salão principal do hotel havia sido transformado numa réplica em miniatura do Teatro La Scala, completo com cortinas vermelhas de veludo, lustres dourados e flores brancas por toda a parte. Na tarde de sábado, enquanto supervisionava os últimos preparativos, Lucia recebeu uma ligação que fez seu estômago gelar. Lucia, aqui é o maestro Giuseppe, disse a voz nervosa do outro lado da linha. Tenho uma péssima notícia. Marco, nosso tenor, está com uma laringite severa. Não pode cantar hoje à noite. O quê? Lucia sentiu o mundo girar ao seu redor. Mas, maestro, a festa é em 3 horas. Madame Dubois convidou 40 pessoas, incluindo o cônsul francês. Me despiace muito, Lucia. Tentei encontrar um substituto, mas todos os tenores profissionais que conheço já têm compromissos. Lucia desligou o telefone em pânico total. A apresentação musical era o ponto alto da festa, o elemento que faria a noite verdadeiramente especial. Sem isso, seria apenas um jantar caro com decoração italiana. Problemas? Perguntou uma voz familiar atrás dela. Lúcia se virou para encontrar Mateo, que havia chegado como convidado da festa. O tenor cancelou, disse ela, a voz tremendo. Não temos substituto e a festa é em 3 horas. Vou arruinar a noite do Monsieur Dubois. Calma, disse Mateo. Vamos pensar em soluções. Podemos colocar música gravada de ópera? Não é a mesma coisa. Madame Dubois queria something especial, uma apresentação ao vivo. Ela falou para todos os convidados sobre o tenor. Lucia se sentou numa cadeira, colocando a cabeça entre as mãos. Foi então que Ricardo apareceu, seguido de Madame Dubois, que havia descido para ver os preparativos finais. Lucia, ma chère, everything looks magnifique, disse a francesa radiante. Madame Dubois, começou Lucia. Hesitante, preciso lhe contar algo sobre o tenor. Antes que pudesse terminar, a voz de uma das garçonetes ecoou pelo salão. Nossa, alguém está cantando lá em cima, que voz linda! Todos pararam para ouvir. De fato, uma voz masculina potente estava cantando Nessun Dorma em algum lugar no hotel. A voz era clara, profissional, emocionante. Mon Dieu, quem está cantando? Perguntou Madame Dubois, emocionada. Lucia correu para o balcão da recepção. Carla, quem está cantando no hotel? O Marcelo, respondeu a funcionária. O novo chefe assistente italiano, ele sempre canta enquanto trabalha na cozinha. Tem uma voz incrível, né? Lucia sentiu uma luz se acender em sua mente. Onde ele está? Na cozinha preparando os pratos para tonight. Sem perder tempo, Lucia correu para a cozinha, seguida curiosamente por Mateo, Ricardo e Madame Dubois. Lá, encontraram um homem jovem,
por volta dos 30 anos, cantando alegremente enquanto temperava o risoto. Marcello, chamou Lucia, em italiano. Ho bisogno del tuo aiuto. O jovem se virou surpreso por ouvir italiano. Certo, dimmi tutto. Em 5 minutos, Lucia havia explicado a situação. Marcello, que havia estudado canto lírico antes de se dedicar à culinária, aceitou imediatamente ajudar. Per l'amor della musica, disse ele sorrindo. 1 hora depois, Marcello estava no palco improvisado, vestindo um smoking emprestado, cantando O Sole Mio para uma plateia enchanted. Madame Dubois chorava de emoção. Monsieur, Dubois estava radiante, e os convidados aplaudiam entusiasticamente. Mas o momento mais significativo para Lucia aconteceu quando Marcello a chamou ao palco. Ladies and gentlemen, disse ele em inglês, this magical evening exists because of one extraordinary woman, Lucia Benedetti, who turned a crisis into a miracle. A ovação foi ensurdecedora. Lucia subiu ao palco trembling, mas quando olhou para a plateia, para Madame Dubois sorrindo através das lágrimas, para Ricardo aplaudindo, orgulhoso para Matteo com seus olhos brilhando de pride, ela soube que havia encontrado não apenas um novo emprego, mas uma nova versão de si mesma. Grazie, disse ela simplesmente, sua voz carregando 25 anos de dor, transformada em gratidão. Grazie mille. 3 meses depois da festa de Monsieur Dubois, Lucia estava em sua nova sala. Não mais um espaço provisório, mas um escritório próprio com vista para a cidade. As paredes eram decoradas com fotografias de eventos que ela havia organizado e certificados dos cursos que havia concluído. Naquela manhã de segunda-feira, ela revisava os planos para um congresso internacional de literatura que o hotel sediaria na semana seguinte. Escritores de 15 países diferentes se reuniriam para discutir traduções e intercâmbio cultural. O evento havia sido ideia dela, aprovado entusiasticamente pela administração. Lucia, Ricardo entrou em seu escritório com um envelope elegante nas mãos. Isto chegou para você. Era uma carta do consulado italiano. Com mãos trêmulas, Lucia abriu. Cara senhora Benedetti, é com grande prazer que a informamos que sua candidatura para o reconhecimento de seu diploma italiano foi aprovada. Além disso, gostaríamos de convidá-la para atuar como consultora cultural em nossos eventos oficiais. Lucia não conseguiu terminar de ler. As lágrimas embaçaram sua visão. Boas notícias? Perguntou Ricardo. As melhores possíveis, conseguiu responder. Naquela tarde, Matteo apareceu para sua visita semanal informal, um hábito que havia desenvolvido desde que Lucia assumiu o novo cargo. Ouvi falar sobre o consulado, disse ele sorrindo. Parabéns. Matteo, disse Lucia, levantando-se de sua cadeira. Preciso lhe agradecer. Já me agradeceu várias vezes. Não, ela balançou a cabeça. Preciso agradecer properly, em italiano. Ela respirou fundo e começou. Tre mesi fa ero una donna perduta. Avevo dimenticato Chiero, cosa valevo. Lei non mi ha solo dato un lavoro, mi ha restituito la mia dignità. Matteo sorriu. E você fez o resto. Eu apenas abri uma porta. Você foi quem decidiu atravessá-la. Mas por que eu? Por que se importou? Matteo olhou pela janela por um momento, depois respondeu. Porque vi minha mãe em você. Mas principalmente porque vi uma mulher extraordinária que só precisava lembrar de quão extraordinária era. Lucia sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente, mas desta vez eram lágrimas de gratidão pura. E agora? Perguntou Matteo. Quais são seus planos? Agora, disse Lucia, olhando para a cidade lá embaixo, quero ajudar outras pessoas como você me ajudou. Estou pensando em criar um programa no hotel. Aulas de idiomas for funcionários que queiram crescer, orientação cultural para imigrantes. Um projeto ambicioso. Aprendi que não devemos ter medo de sonhar grande. Quando Matteo saiu, Lucia ficou sozinha em seu escritório. Pegou uma foto emoldurada em sua mesa, uma foto dela com Madame Dubois e Monsieur Dubois na festa de Bilton-Cecil. Aniversário. Todos sorriam genuinamente. Depois ligou para sua antiga vizinha na Itália, Senhora Teresa, que havia cuidado da casa de sua nona. Teresa sono Lucia, disse quando a velha senhora atendeu. Lucia,
Bambina mia, como stai? Sto bene, Teresa. Molto bene. E volevo chiederti una cosa. Você ainda tem as receitas da nonna? Aquelas de biscotti de limone? Mas certo. Perché? Porque vou fazer para alguns amigos aqui no Brasil. E acho que é tempo de compartilhar um pouco da nossa Calábria com o mundo. Depois de desligar, Lucia se levantou e caminhou até a janela. Lá embaixo a cidade fervilhava com vida, oportunidades, possibilidades infinitas. Ela não era mais a mulher invisível que empurrava um carrinho de limpeza. Ela era Lucia Benedetti, assistente de relações internacionais, consultora cultural, organizadora de eventos e, principalmente, uma mulher que havia redescoberto seu próprio valor. Naquela noite, pela primeira vez em 25 anos, Lucia cantou uma canção calabresa while preparava o jantar em sua pequena cozinha. A melodia ecoou pelas paredes do apartamento, carregando consigo não apenas a nostalgia do passado, mas a esperança radiante do futuro. Ela havia aprendido que nunca é tarde demais para recomeçar, nunca é tarde demais para ser quem realmente somos, e nunca é tarde demais para descobrir que nossa voz, mesmo quando sussurrada em italiano num corredor de hotel, pode ecoar e transformar tudo ao nosso redor. A jornada de Lucia. Benedetti havia apenas começado, mas ela sabia que whatever viesse a seguir, enfrentaria de cabeça erguida, com dignidade e, principalmente, com a certeza de que merecia cada oportunidade que a vida pudesse oferecer. 7 a.m. I have no pity. You right. The enemy's middle tower has fallen. By accident, if I had to guess. I accept your guidance. Of course. Yes. Finally, a camp I can farm. The spirit moves me. Haste! Oh, you don't have to actually decrease my attack damage. I Thank you. accept your guidance. I hear. I hear and obey. What's the cooldown on this? 50. I accept. How are you doing today? I'm doing good. My Dota games, not so much, but we're coming back. Not to fret. I am, I'm Divine 2, by the way. My Dota bot is tweaking out, so. My shade sent me strength. It's in timeout right now. Shades guide me. How are you? So denominate. Bitch. I feel so good, that's it. As you wish. As it please you. Giving me. Ah. So say the spirits. As the shades direct. Nothing for Ascan? Hell yeah. It's the weekend Spirit now. moves me. Yes. Granted. I hear. You are heard. Ah, He places it in the same spot every I time. accept. Transmuted. The enemy's top tower has been destroyed. Shades guide me. Dire has fortified its structures. Your middle tower is being attacked. Oh my gosh.
Damn, he's putting in damage. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Double kill. You're king of the day. Your middle barracks has been destroyed. Your middle barracks is under attack. Your middle barracks has fallen. No, I think that Bristle's just really strong. Dire Look at his structures items. have been fortified. Your top tower is under attack. Your top tower has been destroyed. Your top barracks is being attacked. Your top barracks has been destroyed. I accept. Murder spree. Your top barracks is being attacked. Double kill. Your top barracks is under attack. You're really losing now. Like he doesn't really have a lot Back to my Mad Libs. compared to fucking Your Bristle bottom tax tower items. is under attack. Who's mega farmed. Your bottom tower is under siege. Your bottom barracks is being attacked. Your bottom barracks has been destroyed. Your bottom barracks is under To read the attack. future, I need entrails. Your bottom barracks has fallen. Your enemy has spawned mega creeps. As you wish. He has it. As the shades direct. I'm starting to think this was premeditated. This is genocide. Double kill. What are you on about? I keep forgetting about this shit. Your middle tower has been destroyed. Your middle tower is under siege. Your middle tower has fallen. Your ancient Damn. Wait, I can buy back. I can buy back. By the way, your ancient is under attack. This is Okay, genocide. my serpent didn't do fucking anything. What the hell? Double kill. Shit was ass. I've seen It's okay, as long as they're not blaming me. It's okay. He was immortal. Who is this? It is a vape storm. You look different. The eyeshadow? Do you like it?
way too pretty. The makeup's supposed to enhance it. They're flaming the Slark in the post game. How you not know who you got on your friends list? I do. No, because I stream and people ask to be my friend and then I accepted and then I never know and you changed your name. To be fair. Guns are fun. Nice necklace, thank you. I miss having nice necklaces. It's bad name. No good.